Salve, salve galerinha! Já estamos na reta final para a estreia de Venom, Tempo de Carnificina, a segunda parte do spin-off de Homem-Aranha, cujo como grande destaque se projeta em Cletus Kasady, ou Carnificina, interpretado por Woody Harrelson. E com a chegada desse longa, é imprescindível não mencionar a fonte de inspiração nos quadrinhos ou HQs que motivou a criação desse roteiro, que hoje vai completar o nosso lazer no futuro próximo nas grandes telas. Sim, estamos falando de Homem-Aranha Carnificina Total. Mas antes de mais nada, vai se inscrevendo, curtindo, para aumentar a relevância do nosso vídeo. Então galerinha, vai se preparando porque depois da vinheta vamos falar sobre Carnificina Total, o que inspirou Venom, Tempo de Carnificina. Não é novidade pra gente que hoje em dia os quadrinhos são uma grande fonte de inspiração para adaptações no cinema, onde justamente se baseia a força do fanservice, ou a fonte que os cineastas bebem para justamente se inspirar na hora de fazer um roteiro singularmente bom ou consideravelmente recheados de referências. E no que tange a nova adaptação de Venom, Tempo de Carnificina está claramente influenciado por Carnificina Total, obra essa dos quadrinhos publicada na década de 90, lançada pouco tempo depois da criação do Carnificina, numa breve aliança de Homem-Aranha com Venom para enfrentar essa nova ameaça. Depois de um grande trabalho nesse primeiro embate, Venom e Homem-Aranha derrotam o simbionte megalomaníaco com seu hospedeiro, onde aparentemente Cletus perde o poder do simbionte. Mais posteriormente, na saga Carnificina Total, é revelado que o simbionte estava anexado à corrente sanguínea de Cletus Kasady, onde por sua vez, num corte, uma incisão, uma outra versão do monstro é libertado e ao psicopata novamente, dando continuidade ao caos e anarquia, cujo é o fruto da obsessão de Cletus Kasady. Embora nessa nova empreitada, na sua breve passagem pelo Instituto Ravencroft, uma espécie de asilo Arkham do universo Marvel, o mesmo liberta uma das suas hóspedes mais perigosas, uma mutante sociopata com poderes sônicos e também de influenciar as emoções das pessoas, por nome Shriek, ou seja, grito. Claramente inspirado no maior estilo Bonnie e Clyde de uma maneira bem sobrenatural, também bem similar a um trabalho mais antigo do ator Woody Harrelson, quando ele atuou no filme Assassinos por Natureza de 1994, em parceria com Juliette Lewis, onde interpretava um casal de assassinos que espalhavam terror por onde passavam nas estradas. Enquanto a mega saga Carnificina Total conta com um quinteto do mal, convocado pelo Carnificina, para se tornarem avatares do caos em Manhattan, Nova York, dentre os quais são o Duende Demoníaco, uma versão sobrenatural do Duende Macabro, a já mencionada Shriek, ou Grito, a contraparte maligna do Homem-Aranha, oriunda na saga Guerra Infinita, onde o tirano Magus, a contraparte maligna de Adam Warlock, criou versões malignas de todos os heróis da Marvel nesse grande embate, deixando essa versão distópica do Aranha como herança dessa saga. E finalmente o Carniça 2, que é uma espécie de experimento derivado do clone do Dr. Miles Warren, que também é conhecido como o Chacal, que em suma são confrontados por um pequeno panteão de heróis liderados pelo Homem-Aranha, na companhia do anti-herói Venom, responsável pela criação do Carnificina, e também de outros aliados ou pseudo-aliados do Aracnídeo, como o vampiro vivo Morbius, a mutante Flama, Manto e Adaga, Gata Negra, o ciborgue Deathlock, o Punho de Ferro, ou seja, o Iron Fist, e posteriormente Capitão América e Nightwatch, uma espécie de plágio do Spawn que foram feitos para as histórias do Homem-Aranha, cujo também tem a premissa de brevemente, quem sabe, se tornar um filme pelas mãos da Sony, que detém os direitos de boa parte dos personagens do Homem-Aranha. Esse grande embate entre aliados e inimigos do Homem-Aranha, que permeou as bancas na década de 90, foi uma grande sensação que influenciou bastante a mídia dos games, quadrinhos e agora posteriormente nas grandes telas, nos cinemas, através de Venom, Tempo de Carnificina, após quase 30 anos. Embora que a segunda parte de Venom, apesar de não ter a presença do Homem-Aranha, semelhantemente como no longa anterior, podemos ver elementos oriundos dessa grande saga. Pessoalmente, eu achei muito ousado da parte da Sony, desde o primeiro longa de Venom, em criar a mitologia do personagem sem a presença do Aracnídeo, que, para quem conhece,
Sabemos muito bem que a sua origem tem uma relação clara com o Teioso, mas isso é uma outra história, que fará eco aqui. Por hoje é só e até breve, pessoal.